hoje em dia... Parnaíba, né? O simbolismo da infância de Parnaíba. Era uma infância particular, realmente, uma singular, né? Como que era a infância em Parnaíba? Então, lá é um lugar muito pequeno, a gente morava num bairro assim mais... Não degradado, mas assim, mais... marginalizado. No sentido de ter um ambiente rural, assim, mais nesse sentido, né, da cidade. Até porque era ali localizado perto de um rio, então tinha uma natureza ali, a cidade fica ali, é a porta de entrada do Delta, que é o único delta aberto das Américas. Sei, o Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba, né? Sim. E, enfim, a infância que eu tive ali foi a mais livre possível, né? Brincar na rua e ficar o dia todo na rua brincando. Tinha muita criança. Tinha muita criança. Enfim, me sentia... Era uma liberdade, assim, muito... que favorece, né? De que nasça algo, né, de expressivo, né? O Deus menino, né? E essa vontade de expressar a curiosidade daquilo, do mundo, né? Que tá descobrindo ali. Sim. De forma livre, né? Tá descobrindo sem preconceitos, com olhar livre, E na natureza, né? Deve ter uma natureza muito poderosa, tem uma praia, né? Sim, lá na nossa casa tinha um rio lá que meu tio pescava, aí levava os peixes lá pra casa da minha avó. Sim. Cresci na casa da minha avó. E foi uma presença feminina muito forte e que vai me influenciar pro resto da minha vida, né? Os meus pais, eles sempre eram muito distantes, né? Meu pai, por não ter uma fixidez, né? Uma estabilidade financeira, e a minha mãe porque se matava no trabalho. Sei, de quê? Se matava tanto que morava no trabalho e só chegava na casa da minha avó no fim de semana. E ela trabalhava de quê? Ela era empregada, trabalhava em casa de família. Em Parnaíba mesmo? Sim, em Parnaíba. E seu pai fazia o quê? Meu pai, ele era pedreiro. Pedreiro. Entendi. E aí, como que você foi descobrindo a questão das artes, né? Das imagens? Como que foi te encantando? Essa minha liberdade que eu tive na infância, de descobrir as coisas, isso me levou a criar algo que eu queria, né, visualizar de uma forma, né, de criar imagens, né, por exemplo, né, de expressar isso em forma de imagem. E aí eu passei a desenhar muito, eu gostava muito de desenhar, desenhava nas paredes da casa lá. Teus pais deixavam desenhar na parede da casa? Mais ou menos. Dava problema? Se bem que dava problema, porque a casa lá era tão... E aí... Enfim, e aí esse gosto pelas imagens veio daí, né, de querer concretizar, tornar concreto algo que está dentro, né, de expressar de uma forma estética, né? Isso. E aí depois eu me apaixonei, assim, por cinema, né, que é a imagem, o movimento. Com que idade você se apaixonou por cinema? Eu gostava muito de cinema, de ver filme, assim, tinha uns 7 anos. Criança. Criança ainda. E quando é que você veio pro Rio? Que idade? Eu vim com 9 para 10 anos. Foi bem menininho, né? E aí você foi estudar, né? Você estudou, você fez... Sim, aí eu depois do desenho eu comecei a gostar, ter um gosto por escrita, né? E aí comecei a escrever bastante na adolescência. A poesia já surgiu aí? A poesia, assim, E você guardou esses poemas? Guardei, tá guardado, sim, tá guardado. Os poemas da primeira fase, assim? E tem um grupo de poemas, alguns poemas eu publiquei, que foi justamente que eu escrevi sobre essa minha infância. E quem publicou aonde? Publiquei, foi em 2011 isso, numa editora pequena. Como é o nome do livro? Anos. Cartilha. Cartilha, porque é uma brincadeira com aqueles livros, né, os primeiros livros, né? Sei, de caligrafia. Que começa a aprender e tal. E aí lancei esses poemas. E a poesia teve um efeito do desenvolvimento da tua personalidade, você sente? Eu acho que me ajudou a me organizar esteticamente, assim, né, de eu
ver essa coisa da representação. A poesia é uma base, né? E também a imagem, né? Você criar imagens. Imagem com palavra. E aí, enfim, como se escrevia muito, né? Aí eu fui aí eu falei da coisa do desenho. Os meus pais queriam que eu fizesse arquitetura, né? Quando eles me viam desenhando e tal. E aí, só que eu não queria fazer arquitetura e acabei fazendo comunicação, né? E aí na comunicação tem essa coisa da escrita que eu queria jogar pra fora, mas aí depois eu fui ver que não era uma coisa tão legal assim. Que era uma armadilha, o jornalismo, né? A imprensa, né? Aí depois eu fui ver que a parada... Você queria ser jornalista, então, nessa época? Sim. E aí você foi ver que é muito corrompido. Mas ao mesmo tempo que eu queria ser jornalista, eu me via muito ainda preso a essa coisa de expressão, né? De estar fazendo uma coisa artística e tal. Sim. Continuei fazendo, escrevendo, desenhando, pintando. E enfim, e aí isso não morreu dentro de mim. Eu fiz a faculdade, mas sempre com a vontade de estar, inclusive eu queria trabalhar na área de cultura, né? Sei. Porque eu queria estar próximo disso. E aí eu descobri que eu poderia estar mais próximo do que eu imaginava, né? Que eu poderia estar não só acompanhando, dentro, né? Mas criando a imagem no teu corpo. Criando cultura, né? Produzindo cultura. E como foi isso? Como que você descobriu? Eu descobri no hotel. Porque antes mesmo... Qual foi a primeira imagem que você tem, assim, dessa descoberta? A primeira imagem foi quando eu percebi que eu estava num ambiente que era um ambiente que não me era familiar no hospício. Eu nunca tinha entrado no hospício. Então, e até mesmo uma imagem do louco, né? A imagem do louco ainda tinha, assim, era uma coisa muito distante ainda para mim. Eu via ainda com um muro, né? Uma barreira. Preconceitos. Assim, com uma barreira que a gente põe, né? E colocava ele e colocava do outro lado, distante. Sempre distante. Isso para mim mudou quando eu conheci a Nise. A Nise, quando eu vi a Nise, como ela trabalhou com os pacientes, como ela fez, como eles se transformaram em grandes artistas, ficaram conhecidos, ganharam voz, né? O Fernando Diniz trabalhou com todo mundo, com o Leon Hirschman. Eu falei, porra, é isso, né? Isso é a voz que recupera esse saber, né? Que a gente não pode perder, que é um saber sagrado, né? Sim. E aí eu me percebi quebrando esse muro, né? Interior. Quebrando esse muro e abraçando, né, o louco, né? Abraçando a loucura, né? E aí e essa minha descoberta foi o que representou para mim o encontro com o teatro, né? Sim. Porque é o teatro que faz isso. A função dele é essa. Porque é uma outra espécie de relação, né? Que você concebe para você com você com o lugar e você com o outro, né? Que é uma outra relação, né? E enfim, e várias outras coisas assim simbólicas que eu via na questão da loucura, que é de você expressar o que você tem a expressar de forma livre, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma amarra, né? E se colocar ali limpo e, né, transparente, sincero, cristalino, né? Sincero com o teu sentimento, né? Sim, com o que você quer expressar pelo com o sentimento, com a emoção, você não negar a emoção, né? Acho que a grande loucura da humanidade foi essa loucura dos últimos 400 anos cartesiana de negar a emoção, mas isso começa com o patriarcado, isso começa com o deus solar. Quando os deuses solares surgem, começa essa coisa de matar as deusas e negar as emoções, e negar a terra, e negar o sentimento. E a gente está pagando isso até agora. E é muito interessante que você, com a história que você tem, né, com essa trajetória, seja um artista do nível que você é. Produza a qualidade que você é e que você tenha essa visão, né, de que a loucura ela não é aquilo que a gente pensava, né, que a gente pode ter outras relações e isso
se dá através da arte, né? E como que você acha que isso pode auxiliar pessoas? Como isso te auxiliou pessoalmente? Como que isso pode ajudar o mundo? Como isso pode ser útil, né? Que triunfo significa ser útil, né? Como que essa utilidade pode triunfar, né? Na tua ideia, assim, na tua percepção, na tua experiência de artista, na tua experiência de louco, na tua experiência de pessoa que está vivendo isso tão intensamente? Eu acho que pode ajudar de uma forma, inclusive como a gente estava conversando mais cedo, do sair para ação, né? Do sair para ação. Porque eu acho que é um simbolismo mais forte, que não tem nada mais forte do que você pegar a sua história e mudá-la, né? Mudar, mesmo que tenha tido um passado muito pesado. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil. De você pegar para si a sua história, o seu papel. E aí entra, né, onde você está, né? Em que lugar você está na sociedade. Então você vai mudar o seu papel e ao mesmo tempo você vai mudar a realidade onde você está, né? Porque se você mudando assim, aos poucos você vai mudar um grupo de pessoas. Toda vez que eu dou um passo. E aí esse grupo de pessoas vai mudar a comunidade e aí isso vai se espalhando. Isso é infinito. E toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, né? Sim. E isso é maravilhoso, esse poder da ação, né? A ação é a